primeiro que tudo, estou muito contente com o Prémio Nobel da Paz, e não é por não ter sido o Trump, é por ter sido quem é. Portanto, Achas mesmo, que tem relevância? tem muita relevância quem é. Eu sou daquelas pessoas que acreditam muito no papel das mulheres na política. Eu creio que é hoje ou amanhã ou depois, já não sei, que faria 100 anos fosse viva Margaret Thatcher. Não estou a comparar, são figuras muito diferentes, mas Corina Machado é uma lutadora pela liberdade, e quando acontecem estes prémios Nobel em situações como a da Venezuela, às vezes, não é sempre, às vezes é um sinal que as coisas podem mudar. Nós lembramos de Timor, por exemplo, lembramos de Timor e, portanto, e temos sempre essa esperança. Não é logo, não é, quer dizer que seja imediato, mas é uma esperança, e ela acho que merece, por tudo aquilo que fez, pela coragem que demonstrou, pela energia, por tudo isso. E, portanto, fico muito contente com o prémio da Corina Machado, e depois também estou muito contente, porque nós acabamos de ter a notícia de que o Observador voltou, a Rádio Observador voltou a bater recordes de audiência. Continuamos a crescer, é muito bom, deixa-nos muito contentes, a nós, os nossos ouvintes, claro, a toda a gente da equipa. E toda a gente que trabalha aqui fica muito feliz. Parabéns à equipa do Observador, parabéns aos nossos ouvintes. E obrigada aos ouvintes. Obrigado a todos. Pronto, dito isto, deixa-me voltar lá. Voltando então aos números. Aos números. Bem, sem entrar muito nos números, porque há quem tenha mais competência do que eu connosco. Hoje temos cá a Helena Garrido. Eu queria só ir por um lado que me parece relevante. Eu creio que foi, talvez, começámos a olhar para o orçamento com mais preocupação e mais intensidade quando, penso que era no Nogueira Leite, vamos ter hoje connosco, que era secretário de Estado do Orçamento, num governo de António Guterres, e de repente as contas começavam a não bater certo, digamos assim. Tínhamos vindo de um período de grandes euforias, primeiro, em boa parte, induzidos por crescimentos económicos muito vigorosos, e depois pela entrada no euro, e de repente tínhamos obrigações de déficit, de dívida, e isso começou a ser algo que marcou muito. Nós temos vários ministros das Finanças nesse governo, não é? Pina Moura, depois... como é que ele se chama? Enfim, Oliveira Martins. Depois tivemos um período muito complicado também no período do PSD com Manuela Ferreira Leite e depois Bagão Félix, e depois tivemos um ministro das Finanças que durou pouquíssimo, Campos e Cunha, e depois Teixeira dos Santos, e sempre a discutir muito como se íamos lá chegar, se não íamos chegar, o que é que se fazia, o que é que não se fazia, estamos de tanga, estamos assim, estamos assado. Portanto, isso foram muitos anos seguidos até, digamos, ao desastre final, que foi a intervenção externa. E mesmo depois da intervenção externa, isto era um tema sempre complicadíssimo, como é que as contas vão bater certas, nos primeiros anos do governo António Costa, era um tema que estava, por assim dizer, pré-resolvido, porque aqueles acordos feitos e por escrito, não é? Nós todos nos lembramos disso, estava lá dito que ia acontecer de essencial e que de alguma forma prendia os partidos mais à esquerda, o Bloco e o PCP, a uma aprovação do orçamento. Tivemos o drama do orçamento no segundo governo de António Costa. O primeiro, com o Bloco, já penso que o Bloco de fora, o PCP dentro, e depois a seguir a ideia que ia repetir-se, isso não se repetiu e o governo caiu, e depois uma eleição cujo programa eleitoral era o Orçamento de Estado que tinha sido chumbado. Era o Orçamento de Estado que tinha sido chumbado, e deu maioria absoluta. Mesmo assim, não houve uma discussão. Teríamos regressado a alguma normalidade, porque já tínhamos contas equilibradas, mas depois o governo durou pouco. O ano passado, mas houve a questão das cativações, que foi sempre assombrando esses resultados. Houve muitas questões, as cativações, o investimento público, houve muitas coisas que fomos ganhando, e eu diria, e o ano passado também voltámos a ter muito drama político, muitas contas para fazer, muitas alterações, muitas mudanças, houve em termos de custos, eu estou a dizer que custos não só são entre descontos, digamos, descontos da massa de impostos e custos acrescidos. Temos a fatura do orçamento do ano passado era muito grande, em termos do que se previa. Este ano é uma evolução muito mais pequenina, digamos assim, nota-se muito menos, e por outro lado, há alguma desdramatização de alguns debates que vinham de trás. Portanto, a desdramatização do debate das contas certas, durante muito tempo isto foi um grande drama, a desdramatização, e outra coisa que eu acho que de alguma forma, vamos ver se fica, que é não querer fazer tudo com o orçamento. Nós já tínhamos falado aqui disso muitas vezes, que é a ideia de que
só se falta uma lei por ano no Parlamento, que é o orçamento. Eu sei que, desde o tempo, olha, penso que a primeira pessoa que disse isso foi Almeida Santos. Almeida Santos foi um ministro de muitas pastas, durante muito tempo, o recordista de pastas ministeriais, e que, a certa altura, disse a única lei importante que se vota no Parlamento é o Orçamento de Estado, porque tudo o resto pode ir para cá e para lá, não tem muita importância. Mas o Orçamento de Estado depois tem materialização prática. Eu acho que ele tinha e não tinha razão. É verdade que há, em muitos aspectos, aquilo que acontece no país é determinado pelos recursos que são alocados, sem dúvida nenhuma, ou não são, e isto é verdade desde a política fiscal até à política de investimento, mas nós nos últimos anos, e por acaso hoje até vou referir um texto, que eu acho que é um texto interessante, apesar de ser uma pessoa que tem um posicionamento diferente, que é Ricardo Paz Mamed. Ele escreve hoje um texto no Público em que chama a atenção para algo que enfim, já vem de Centeno. Centeno é o grande criador dessa coisa, que é, nós temos muitas vezes orçamentos que são ficções. Portanto, e por regra, com duas ficções, que é promessas de despesa que depois não se materializam, e na área do investimento nos últimos anos tem sido brutal. Portanto, agora com o PRR há mais obrigações, mas este ano voltamos a ter a promessa de que se vai ter o PRR todo cumprido, que muita gente diz que é virtualmente impossível, mas enfim, pelo menos que tentem fazê-lo, é o que já se pode dizer. A Comissão de Acompanhamento diz que isso vai acontecer. Pronto, mas ontem o Ministro voltou a dizer, tem um orçamento muito exigente, temos que lá ter as verbas todas para o PRR, a ideia é 100% do PRR cumprido, enfim, esforcem-se, é o que eu posso dizer, esforcem-se, não vai ser fácil. E depois, por regra, há outra coisa que também acontece muitas vezes, e que aconteceu muito com Centeno, vamos ver, e não deixou de acontecer até agora, que é suborçamentar os impostos, a receita fiscal. É evidente que isto, em período de crescimento económico, mesmo que seja um crescimento relativamente modesto, e de uma eficiência da máquina fiscal, que é, porventura, o departamento público mais eficiente que nós temos, desde os tempos em que... Com Paulo Macedo. Com Paulo Macedo. Com Paulo Macedo transformou aquilo que se tornou uma coisa bastante mais eficiente. Parece que, digamos, o prémio é grande, não é? É dinheiro para o Estado, o prémio é grande, mas eu devo dizer que em muitos aspectos, as pessoas às vezes, nós temos por vezes muitas razões de queixas dos abusos da máquina fiscal, mas comparando com o que se passa noutros serviços públicos, a minha experiência pessoal é que, apesar de tudo, enfim, há muitas coisas nos tribunais, há muitos erros aqui por aqui e por lá, mas quando nós vemos a facilidade dos interfaces, os interfaces não indo tão abaixo como vão outros, os do social, os do Serviço Nacional de Saúde. Ainda hoje há uma manchete por causa dos interfaces do Serviço Nacional de Saúde no jornal do dia, não é? No Expresso. Portanto, aquilo é uma máquina que funciona e, portanto, cobra impostos. Pronto, cobra receita. Isto não era verdade há 20 ou 30 anos. Há 20 ou 30 anos a discussão era, não podemos confiar na cobrança do IRS, por exemplo, para o pagamento de propinas, porque toda a gente foge. Claro que hoje continua a haver economia paralela, claro que hoje continua a haver fogo aos impostos, mas a situação não é a mesma de maneira nenhuma. Bem, dito isto porque é que habitualmente se faz esta sobre-orçamentação? Faz, em boa parte, para tirar ao Parlamento margem de manobra para comprometer-se com mais despesa, porque aquilo que as oposições gostam é de fazer propostas que implicam despesa. Pronto. E ontem foi o discurso do Ministro. Temos uma margem muito, muito estreita, portanto, margem só 0,1% do PIB de excedente orçamental, portanto, isto, pagando negociações, não pode haver aqui muitas flores. Num governo minoritário, isto ainda é mais verdade do que num governo maioritário, mas isto é a verdade que vem de trás. E o Ricardo Paz Mamed faz a comparação, precisamente, neste caso até é um orçamento ainda de Costa, de que saiu agora a apreciação do Tribunal de Contas da chamada Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado é a diferença entre o que o Estado realmente fez. O que é que cobrou de impostos, o que é que investiu, o que é que gastou, essas coisas todas. E as diferenças são muito, muito grandes, penso eu. Eu creio agora, é 23, é o orçamento 23, que saiu agora esses dados, e há de facto ali uma grande diferença. Isto tem um lado político, que é o Parlamento manda no orçamento, mas é de alguma forma condicionado pelas previsões de despesa. Isto foi instrumental para chegarmos às contas certas,
por via das famosas cativações, que é uma das razões porque não se gasta tudo aquilo que se orçamenta. Mas, dito isto, vamos ver agora se as coisas se vão aproximar ou não mais da verdade, digamos assim, porque ainda há um outro elemento aqui que é importante. Quer dizer, o Ministro das Finanças não está lá só para desenhar o orçamento, está lá para executar o orçamento. E executar o orçamento vai implicando escolhas ao longo do ano, e não são só escolhas para dar a mais digamos, um cheque aos pensionistas, como tem acontecido nos últimos anos. Não é só para isso. É também, às vezes, quando é necessário, tomar medidas ou de controle da despesa ou, em alguns casos, de determinação de novas receitas. Se bem que as receitas têm que sempre ir ao Parlamento, o Governo não pode lançar impostos, tudo isto tem que ser feito no Parlamento. Ora bem, nós, em relação ao ano que vem, percebemos que, inclusivamente, há alguns aspectos que gostaríamos que estivesse, talvez ficassem mais tranquilos se estivessem já pré-determinados e que não estão. E que eu creio que vão ficar um bocadinho, precisamente, para a margem da negociação à vista. Um deles, que as pessoas falam muito, é a receita da privatização da TAP. Não é uma coisa que vá diretamente digamos, às contas do orçamento, vai, não estou a dizer nenhuma asneira, eu e Helena, vai ao déficit, não é? Portanto, pode sair, é uma opção, mas é uma opção, vai à dívida. Vai à dívida. Não é ao déficit, é à dívida que eu queria dizer dívida. Por causa da legislação das privatizações, que as receitas devem ser usadas para pagar a dívida. Pronto, eu queria dizer dívida e disse déficit. Pronto, vai à dívida. E eu creio também outra coisa, que é os valores que eventualmente possam render a TAP se conseguir privatizar no prazo previsto, que é o próximo ano. Esses valores, se fossem assumidos agora, era uma tempestade política. Dizer que a TAP, na melhor das hipóteses, vai render 400 ou 500 milhões de euros, quando o Estado pôs lá 3,2 mil milhões, seria sempre uma tempestade política. E render, apesar de tudo ser metade, mas da TAP, mas isso é uma coisa que se deixa para outra altura, não para a discussão no meio do orçamento e da campanha eleitoral. O outro tema complicado é o famoso ISP, que o Ministro disse que vai tentar encontrar uma forma de subir o imposto sem que doa às pessoas. Está-se mesmo a ver o que é. Baixa o preço do barril de petróleo e ele arranja uma maneira de, nessa altura, subir, e depois, quando voltar a subir o preço do barril de petróleo, não desce o imposto. Portanto, no fundo, tentar fazer isso de uma forma que as pessoas notem menos, o que faz parte da política e, porventura, até da boa política económica, porque se houver assim um choque brusco, isso pode ter efeitos imediatos nas expectativas de consumo, e isso tem efeitos imediatos nas expectativas de crescimento da economia, e, portanto, isto não é uma coisa completamente disparatada, digamos assim. Não é só por razões políticas, pode também ter outras razões que têm a ver com a forma de funcionamento da própria economia. Mas, dito isto, eu acho que de uma forma genérica é melhor não estar aqui a discutir tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, o ano passado, ou há 2 anos, peço desculpa, discutiu-se no orçamento um tema que não devia lá estar. Quer dizer, podia lá ser numa outra altura qualquer, que era o problema do imposto automóvel. Saber ou não se, por via do imposto automóvel, íamos estimular ou não a substituição de automóveis antigos. No fundo é isso que estávamos a falar, e portanto isso foi feito, era uma boa intenção, foi feito à socapa e mal feito, e no meio da discussão orçamental foi tudo não se concretizou. Na altura eu achei bem que não se concretizasse, porque da forma como estava a ser feito não era como devia ser feito, e sobretudo se pensarmos que era um imposto regressivo, no sentido de que quem tem automóveis antigos, a não ser os colecionadores de carros antigos, quem tem automóveis antigos, regra geral, é quem tem menos poder económico, portanto estávamos a penalizar essas pessoas, mas é algo que faz sentido discutir do ponto de vista das políticas da transição energética. Portanto, vamos discutir no sítio certo e não no sítio errado, que é discutir na altura do orçamento a transição energética, mais o combate ao tabaquismo, mais o combate à obesidade, mais, sei lá, quantas outras coisas. O Ministro das Finanças tem a obrigação de prever nas receitas fiscais aquilo que possa ser a consequência de alterações que venham a seguir, mas não tem que ficar, às vezes as alterações em termos de receita até são relativamente pequenas, não é?
Portanto, mas estas políticas, assim como outras políticas, por exemplo, a política da habitação. A política da habitação vai, porque mete aspectos fiscais, não é? Aquilo que o Governo anunciou, vai ter consequências fiscais. Mas não vamos discutir a política da habitação, ao mesmo tempo não vamos pôr todas as mudanças dos impostos na discussão do orçamento, porque senão, em vez de discutirmos orçamento, discutimos política da habitação e baralha-se tudo. Torna politicamente o caso mais complicado e não é a altura certa. A discussão depois não é bem feita, não é a discussão feita nos termos corretos. Portanto, eu creio que este caminho, que vinha sendo, já se tinha iniciado... É uma espécie de depuramento. Depuramento, menos leis penduradas no orçamento. Talvez chegámos muito aqui porque o orçamento era aquilo que no tempo da geringonça era a alavanca que estava garantida, digamos assim, com os acordos com os partidos da geringonça, mas era um mau caminho e, portanto, voltar a alguma normalidade ou retomá-la, porque isto é uma coisa que se vem acumulando também mais de trás. É bom. Dito isto, o orçamento não muda nada, não é? Portanto, quer dizer, quem estava à espera que se fosse por esta via, que a gente tivesse sinais de grandes mudanças políticas, não há isso. O que também, para ser franco, não era crível que pudesse haver, porque quando nós falamos, por exemplo, da reforma do Estado, que tem um ministro agora, nós ainda sabemos tão pouco dessa reforma do Estado. Essa reforma do Estado, se for verdadeira, vai ter consequências orçamentais, não é? Porque vai implicar o Estado gastar de outra forma o seu dinheiro e, idealmente, gastar menos dinheiro para nós podermos pagarmos menos impostos, contribuições, por aí adiante. Nós temos muitas coisas que podem e devem ter impacto. Nós vamos ter que discutir a sociedade social. Uhum. Neste momento, uma das grandes almofadas das contas públicas é termos o sistema da segurança social estar com um superávit gigantesco. Ainda bem que está. Mas, é só haver uma oscilação do desemprego. Uma oscilação do desemprego tem logo imensas consequências. E desse ponto de vista, talvez se quisermos, nós estamos tranquilos se compararmos com os outros países europeus, porque temos uma situação mais folgada, ou menos apertada. Não posso ser folga quando temos uma dívida quase ainda nos 90 e tal %, mas menos apertada do que tem a França, ou a Itália, ou outros países europeus. Mas, se houver um solavanco económico, e nós sabemos que o crescimento eterno nunca existe, não é? Portanto, podemos ter períodos bons, mas depois vai haver mais tarde ou mais cedo um solavanco. Nessa altura, uma oscilação do desemprego causa logo uma tragédia, porque de repente temos menos contribuições e mais dinheiro a sair da segurança social. Portanto, há muita coisa que, e desse ponto de vista, o orçamento talvez não tenha toda a prudência do mundo. Porque tem um lado otimista nas previsões económicas, na previsão de déficit, tem um lado relativamente otimista. Mas pronto, vamos ver o que é que dá, porque apesar de tudo nós temos quase sempre criticado os orçamentos por serem otimistas e eles têm quase sempre ou batido certo ou superado as expectativas. Portanto, vamos ver como é que este vai correr.